Olá pessoal, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós falaremos sobre um assunto que ele às vezes é um pouco complexo, mas por ser complexo nós precisamos começar a falar dele agora, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês tudo já de uma vez. É claro, eu vou passar ponto por ponto, mas uma aula só, um vídeo só, ela é muito pouco. Na verdade deveria ser um vídeo para cada função. Então é necessário que a gente comece para que lá na frente nós consigamos terminar. Vocês vão precisar ver isso este ano, depois do ano que vem, que quando chegar no ensino médio, realmente aí vai ser mais cobrado. E é tão cobrado que depois do ensino médio também vai, porque quando chega na prova do Enem eles falam muito sobre funções da linguagem. Então nós temos que começar para depois, em seguida, vocês já estarem tranquilos, já compreendendo essas funções da linguagem. Mas nós precisamos começar a estudar sobre isso. Então vamos lá então. As funções da linguagem, pessoal, são estas 6 aqui, ó, tá bom? Vamos chamá-las assim, como é o nome comum delas. A função emotiva, ou função expressiva, que ela tem a sua atenção no emissor, ou seja, em quem emite a mensagem. Nós temos do outro lado o que nós chamamos de função conativa, em que o foco da atenção está sobre o receptor. Então, eu coloquei aqui para vocês já irem guardando. Então, por exemplo, a função emotiva, já coloquei aqui entre parênteses, ó, emissor. Por quê? Porque na função emotiva, o foco é o emissor. Tá? Então, lembre dessa palavra, foco. O que é o foco? A atenção. A atenção está sobre quem? Entendeu? Então, aqui nesse caso, está sobre o emissor. A conativa, a atenção, o foco está sobre o receptor, ou seja, quem recebe a mensagem. Lembrando, pessoal, que quem estudou essa função da linguagem, quem estabeleceu, foi um russo chamado Jacobson. Esse camarada, ele fez uma estrutura de todas as linguagens e descobriu que na linguagem nós temos funções. E quando ele coloca dessa forma, é porque ele já estudou e fez esse levantamento, e hoje, até hoje, por incrível que pareça, nós seguimos boa parte das recomendações dele, do estudo dele, tá certo? Bom, então nós vimos aqui já a função emotiva, que é a atenção no emissor, a função conativa, que é a atenção no receptor, mas nós temos uma outra função da linguagem, que nós chamamos de função referencial. Nessa, o foco não é o emissor, quer dizer, quem emite a mensagem, e nem quem recebe a mensagem, mas sim no contexto da mensagem, tá? Que é o chamado referente. Então a atenção está no contexto da mensagem. A função poética, aí ela já muda, a atenção agora está sobre a mensagem, tá certo? A função fática está sobre o canal e a função metalinguística está sobre o código. Calma que você vai entender uma por uma, não é tão fácil assim, tá? Vai acompanhando passo a passo que nós vamos compreender juntos. Primeira coisa, ó, a função emotiva ou expressiva, conforme eu falei para vocês. É a linguagem expressiva, que é o uso da primeira pessoa, eu ou nós, tá? E adjetivos. O foco, lembra? Eu falei, ó, tá no emissor, tá? Já a função apelativa, que é a conativa, ele usa o vocativo. Vocês assistiram a aula de vocativo. O que é o vocativo? É o chamamento, é como se chama, né? Então se fala, Daniel, faça a tarefa. Então qual o nome que eu chamei? Daniel. Então esse é o vocativo. Falo, turma, vamos terminar o trabalho. Então foi o chamamento, turma, então esse é o vocativo. Então o vocativo, ele é aquilo que se chama. Então, na função apelativa, claro, se a mensagem está focada na pessoa que está recebendo a mensagem, é claro que ele vai ter que usar vocativo. Então, se você assiste uma propaganda, fala, você que está aí sentado, qual o vocativo que ele usou? Você. Então ele vai se fixar em usar muito esses vocativos, porque o centro, o foco da atenção está no receptor, tá bom? E aí ele vai usar verbos do imperativo, você lembra da aula do imperativo, é de ordem, né? Ele vai usar muito segunda pessoa, o tu ou você, e o foco no destinatário, que é quem está recebendo a mensagem. Função referencial, aí já usa a terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas, tá? É o sentido denotativo, linguagem clara e precisa, mas o foco é no contexto. Contexto em que a mensagem foi feita. Função fática tem o objetivo de testar o canal, vamos mostrar isso para vocês daqui a pouco. A função metalinguística, linguagem que fala da própria linguagem, é o foco no código. E a função poética, que é a seleção vocabular, presença de métrica, rimas, figuras de linguagem, o foco é na mensagem, tá certo? Então vamos então a cada uma delas. Então, para você entender, ó, o que é a função emotiva expressiva?
Verifica aqui, pessoal, dá uma olhada, ó, centralizado no emissor, quer dizer, quem está falando. Então a atenção, o foco está nele, tá? Revela sua opinião, sua emoção. Nela prevalece a primeira pessoa do singular, interjeições e exclamações. É a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas e cartas de amor. Presta atenção que ele vai usar a primeira pessoa, eu. Por que eu? Porque a atenção está sobre ele que está falando, tá? Então, quando você verifica, por exemplo, um diário, você vai ver a pessoa falando, hoje estou triste, estou chateada. Ela não está falando dela mesma, né? O próprio emissor falando dele mesmo. Então, nesse caso, você tem uma função emotiva, tá? Quando está centrado naquele que está falando, no emissor da mensagem, tá bom? Então, veja só, estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo. A que me levará a minha liberdade? O que é isso que estou descrevendo? Isto me deixa solitário. Então, em quem está o foco? Em quem está falando, o emissor. Então, isso, quando acontecer, é o que nós chamamos de função emotiva, tá bom? A função apelativa já sai de quem está falando, do emissor, não é mais atenção nele que está falando, no caso diário, biografia, e agora a função apelativa, como o próprio ele vai apelar. Então, para apelar, ele vai ter que apelar em cima de quem? De quem está recebendo a mensagem, tá certo? E ele vai chamar também de conativa. Então, centraliza isso no receptor da mensagem. Então, ó, o emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Onde que é muito comum ver isso? Propagandas. Então, quando a propaganda fala assim, você é a pessoa com quem eu quero falar, querido cliente, não sei o que, você vai ver que ele está se dirigindo à pessoa e ele quer atenção justamente nessa pessoa, que é a pessoa com quem ele está falando. Esse que recebe a mensagem, o receptor, a atenção é toda dele, porque ele precisa ser convencido e precisa ser influenciado a mudar de comportamento. Por exemplo, comprar um refrigerante, comprar um carro. Então precisa focar nessa pessoa que está recebendo a mensagem, tá? Então se fala, você que está pretendendo comprar uma casa, amanhã é sua chance e tal. Então você vai ver que ele foca na pessoa que está recebendo a mensagem e que tem esse interesse de arrumar a sua casa. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, além de verbos imperativos. Claro, ele vai dar ordens, vai pedir coisas. Você, saia do seu lugar agora, faça alguma coisa, tome uma decisão, acesse o site. Então ele vai focar com quem ele está falando. Usado nos discursos, sermões e propagandas que dirigem diretamente ao consumidor. Meu estimado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor todo onipotente, desçam sobre vocês. Então veja que o foco está sobre o receptor. A função fática, ela é centralizada no canal de comunicação. Ela testa o canal. Então, por exemplo, você liga para uma pessoa, fala alô. Esse alô, você está testando o canal para ver se a pessoa está escutando. Mas se ela está escutando, é porque o canal está funcionando. Tá certo? E aí você vai ver aqui, ó, teste de eficiência a fim de observar se o receptor entendeu o emissor. Linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. Marcas conversacionais de multimodalidade. Alô, Pedro, tô passando aí para te pegar. Ok? Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Tá vendo esse alô? Isso aqui é um teste, ele tá testando o canal, se o canal tá funcionando. E esse aqui também, ó, ok. Ele está testando se o canal está funcionando, se está chegando, entendeu? E aí, se ele, por exemplo, né, o né também ele é uma função fática. Por quê? Porque ele vai testar o canal para ver se a pessoa está entendendo, beleza? Outra, função poética, aqui já muda. Não é o canal que ele vai testar, também não é centrada no emissor e no receptor, é na própria mensagem. Então, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Valoriza suas palavras e suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de música e em algumas propagandas. Então, é centrado em como se fala. Então, ele vai usar rima, métrica, figuras de linguagem. Então, você vai olhar ali que ele é todo bem acomodado, aquele texto, ele foi pensado como é que ele foi feito, porque ele está mais preocupado na forma como ele está sendo feito. Então, a mensagem em si, ele fica preocupado, né? Ele vai, as palavras, como é que elas estão sendo colocadas, como é que elas estão sendo usadas, né? E aí você vai ver isso na música, na poesia, em todas as outras coisas. Ó, moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Veja que tem rimas, tem coisas, porque ele é preocupado ali com a forma como é apresentada. Então isso, quando ele senta nessa mensagem, como ele vai passar essa mensagem para poder chegar ao receptor, e o foco está nela.
entendeu? Ele se centralizou em fazer uma mensagem muito bem construída. Então isso é a função poética. A outra é a função referencial ou denotativa. Ela é centralizada no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Objetiva, direta, denotativa, prevalecendo a terceira pessoa. Usada nas notícias, jornal e livros científicos de descrições de fatos. Presta atenção, ó, centrada no assunto. Então agora, ele não está preocupado na mensagem em si, como que ele vai construir a forma, né? Conforme nós falamos na anterior, na poética. A referencial, ele vai se preocupar em passar o assunto. Ele precisa passar ali o que está acontecendo. Então, ó, em 1665, Londres foi assolada pela peste negra, peste bubônica, que dizimou grande parte de sua população, provocando a quase total paralisação da cidade, acarretando o fechamento de repartições públicas. Então, o que ele está preocupado? De transferir o assunto. Ah, mas se ele vai usar palavra bonita, vai usar palavra, rima, métrica, não é a preocupação dele. A preocupação dele é passar o assunto, tá certo? E aí vai ser focada nesse referente, na pessoa entender o que ele está falando. Como vai ser passado não é o foco. O como vinha antes, na poética. É a forma, né? O como. Agora nesse daqui não, é o que. O que vai ser falado. Então esse é o que interessa aqui na função referencial ou denotativa. Tá? A metalinguística é centrada no próprio código. Usa a linguagem para falar dela mesma. Por exemplo, você vai à igreja, o pregador falando sobre pregação. Você vai a uma missa, aí o padre falando sobre sermão. Você vai a um tribunal, o juiz começa a falar sobre julgamento, entendeu? Então, o código falando sobre o código, um livro explicando sobre livros, uma revista explicando sobre revistas, entendeu? Então, quando você tem isso, é o que a gente chama de função metalinguística, ela é centrada no código. Usa a linguagem para falar dela mesma. A poesia que fala da poesia, um texto que comenta outro texto, palavras que explicam o significado de outra palavra, dicionário, por exemplo, né? Escrever sobre o ato de escrever, falar sobre o ato de falar, aqui, ó. Exemplo, protuberância. O que é protuberância? Vai falar, ó, a palavra falando sobre a palavra. Então, ó, fazer bojo, saliência, parte saliente, elevação, excrescência, bossa, apoves. Então, está centrado no código, tá? A preocupação dele é essa. Pessoal, ficamos por aqui. Eu sei que o vídeo às vezes tem que ser meio corrido pelo tempo que vocês disponibilizam, mas depois nós podemos voltar uma por uma, explicando com mais calma, uma por uma dessas que vocês vão precisar. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até mais.